teve um beta, mas será que a gente cuidou dele direitinho? Hoje, nesse vídeo, eu vou passar dicas e curiosidades e tudo que você precisa saber para mandar bem no seu aquário. Oi pessoal, hoje eu vim aqui falar do peixe beta, que muita gente tem em casa ou já teve, mas tem alguns detalhes que se a gente conhecer, a gente consegue levar o aquário muito mais fácil e dar muito mais qualidade de vida para o nosso amigo beta. Uma das coisas principais, e está bem no momento todo mundo discutindo, é sobre qualidade de água. Então, independente se você optar por usar um aquário grande com filtro ou usar um aquário menor que você vai garantir a qualidade de água com trocas parciais, o que importa mesmo é essa qualidade. Então, a gente tem que ficar de olho nos parâmetros e fazer trocas parciais. Claro que um filtro ajuda muito a gente nessa missão, porque se a gente usa um filtro no aquário, como a gente já explicou aqui em diversos vídeos, a gente tem muito mais facilidade, a gente pode trocar menos água e a gente vai garantir qualidade. E o que garante a vida boa para o beta e bem-estar para ele é qualidade de água, independente de muitos outros fatores que todo mundo anda discutindo aí na internet. Uma das coisas que proporciona muita qualidade de vida é o uso de anticloro. E em alguns específicos, como esse que é o Nanobiotopol, a gente tem coisas especiais para o peixe beta. Então, nesse produto, por exemplo, a gente tem extratos de amêndoa, que vai deixar o pH bem próximo ao que é o da natureza, além de dar ação antifúngica, tem uma série de propriedades que você vai conseguir colocar na água dele, para deixar a água com um ambiente mais natural, mais como seria a vida dele no ambiente natural. Mas, de qualquer forma, o uso do anticloro é fundamental até para os peixes beta, que embora a gente ache que eles são super resistentes, porque eles respiram fora d'água, porque eles têm essas características diferentes, o cloro é tão tóxico para ele quanto para os outros peixes. E o uso do anticloro, e esses que têm propriedades essas, como aloe vera e coisas especiais, vão garantir muito mais saúde e longevidade para o seu beta. Inclusive, uma das coisas que a gente tem os betas em casa e às vezes não sabe é quanto tempo eles duram. É muito comum as pessoas falarem, eu tive um beta, ele viveu bastante, 3 ou 4 meses. E na verdade isso é muito pouco. Um peixe beta pode viver facilmente 7 anos e é o que a gente espera que um peixe beta viva na sua casa. A gente costuma adquirir ele no mercado com um pouco mais de 1 ano, então a gente tem que ter aí pelo menos uns 5, 6 anos com o nosso beta em casa para ter garantido que ele sobreviveu e teve uma boa vida com a gente. Além disso, uma outra curiosidade que é sempre legal a gente falar realmente os betas são muito agressivos entre eles. A gente não pode colocar 2 peixes beta machos no mesmo aquário, porque eles são muito dominantes e eles vão brigar pelo aquele território e vão se machucar e é muito rápido, né? Não é uma coisa legal de ver, então nunca façam isso. Mas a gente poderia colocar eles facilmente em outro aquário que tivesse um pH adequado para ele, com outros peixes. O problema é que ele em outros aquários pode apanhar dos outros peixes, porque ele tem toda essa agressividade contra outro beta macho, mas não tem contra os outros peixes, então ele pode virar uma presa fácil num aquário com outros peixes predadores. Da mesma forma, não dá para colocar as fêmeas junto com o macho, ele também se torna bastante agressivo durante a reprodução e após ela, então a não ser que seja um aquário muito grande, a gente não vai conseguir manter os machos e as fêmeas juntos também, mas um aquário com várias fêmeas a gente consegue ter e levar bem, embora elas briguem um pouco, se tiver bastante planta, a gente consegue mantê-las juntas. As plantas são muito importantes para os betas, não só as naturais como as artificiais, porque vão proporcionar bem-estar, vão deixar o aquário mais equilibrado para que ele não se assuste também, acabe saltando, porque normalmente os aquários de beta são abertos e a planta vai dar mais conforto para ele e menos chance dele se estressar com qualquer coisa. Então, o primeiro ponto importante aqui é o controle da qualidade de água. E segundo, eu passei algumas curiosidades sobre o beta para você entender porque normalmente eles ficam em aquários sozinhos, né? Porque eles têm realmente umas diferenças e a gente acabou optando por criá-los sozinhos porque eles se adaptam super bem. Uma outra coisa que é super importante e às vezes a gente esquece é o fotoperíodo. A gente costuma usar iluminação, nesse aquário aqui a gente tem iluminação em LED, mas às vezes na sua casa você tem uma luminária mais antiga, até um abajur, ou você coloca perto de algum lugar que tem fonte natural de luz, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que manter um fotoperíodo para o nosso beta, né? Então, ele precisa ter, assim, um período de dia e um período de noite. Às vezes as pessoas põem muito próximo da televisão, ou de lugares que vão ter sempre iluminação, e aquilo é muito estressante para o beta. Então, é interessante que a gente determine pelo menos de 10 a no máximo 12 horas de luz e o mesmo período sem luz. E o completo escuro é bem importante. Então, se a gente conseguir deixar num lugar da nossa casa que realmente fica escuro à noite, é importante. Isso é muito importante para a saúde dos animais, assim como é para a gente.
Outra coisa que também tem a ver com isso é a temperatura. A gente tem que controlar a temperatura do nosso aquário. Como a gente costuma criar betas em volumes pequenos de água, a variação de temperatura é muito grande, porque é que nem ferver água. É muito mais fácil a gente ferver uma canequinha de água do que 5 litros de água. A propriedade da água, quando está em maior volume, é muito mais difícil de ser alterada. Uma beteira pequena vai ter uma variação de temperatura muito maior do que um aquário grande. E isso, às vezes, a gente não percebe, que ao longo do dia pode variar muito, esquentar muito a nossa beteira. Então, a gente tem que pensar onde a gente vai colocar esse aquário. E o frio, da mesma forma, é ruim para ele. Então, a gente tem que manter um termômetro. Existem esses termômetros pequenininhos no mercado para a gente ter ideia de qual é a temperatura que chega no nosso aquário, para a gente ver a real necessidade, até como dimensionar o nosso termostato. O termostato, a gente já falou aqui no nosso canal inúmeras vezes, é aquele aparelho que a gente liga, coloca a temperatura que a gente quer e deixa ele programado para ligar quando é abaixo daquela temperatura. Então, a gente consegue deixar a temperatura estável. E ele é importante para os betas. Hoje, o nosso termostato da Ropar, por exemplo, é pequeno, tem 14 centímetros, você consegue colocar tranquilamente num aquário de beta aí na sua casa, e isso é muito importante para ele. Então, o terceiro ponto dessa conversa aqui hoje é a temperatura, que é super importante, e o fotoperíodo é o quarto, porque a gente precisa dar o dia e a noite para o nosso beta. Além disso, os betas são muito inteligentes, então é um peixe que pode facilmente se tornar um pet muito bacana pra gente, porque ele reconhece, ele vem no aquário quando a gente chega perto. A hora de alimentar é bem legal, você pode colocar a comida na mão, porque ele pode acostumar a vir pegar no seu dedo, e ele é bem inteligente, a gente consegue treinar. A gente tem no mercado alguns brinquedinhos, por exemplo, isso aqui é um espelho de treinamento, que é um espelho que a gente vai colocar flutuando no aquário. Quando ele se vê no espelho, ele vai achar que é um outro beta e vai interagir meio de forma agressiva. É super bonito pra gente ver, porque ele se arma todo, abre o opérculo, tem toda uma postura de agressividade que é bonito pra gente ver, e não vai machucar nosso beta, porque não tem outro animal envolvido, é só um exercício mesmo. A gente pode colocar um pouco por dia, alguns minutos, observar e tirar, porque se a gente também deixar dentro do aquário é super estressante para ele. Mesmo assim, você pode fazer isso com um espelho aí na sua casa, é legal de observar, e a gente percebe como eles são inteligentes e têm assim esse tipo de comportamento. Além disso, a gente tem essas folhas no mercado, que é a cama de beta, né, a beta bed, que é uma folhinha que a gente coloca bem na flor d'água, e como o beta tem que ficar subindo para respirar, porque ele respira fora d'água, ele acaba usando essa folha como um apoio, porque ele fica deitadinho ali e consegue às vezes respirar sem se mexer, sem ter que nadar muito. Então ele economiza a própria energia e respira facilmente. E pra gente é muito bacana de ver, porque parece que ele realmente deita na folha. Isso tem também a venda no mercado, a gente traz aqui pela Zoomed, é um produto muito bacana de ter em casa. Mas não deixa de tentar treinar mesmo o seu beta. Tem muita gente que consegue ensinar a vir comer na mão, até fazer eles darem pequenos saltos para buscar comida. Isso é muito bacana quando a gente consegue na nossa casa. Então o quinto ponto é que você consegue adestrar seu beta em casa, e isso é muito legal pra gente ter ele como mais ainda como um pet. E por último, uma coisa muito importante, que diversas vezes a gente vê dúvidas aqui no canal, e é uma das dúvidas mais recorrentes que aparecem pra gente, que é sobre a alimentação de beta. No mercado colocaram que a gente vai dar 3 bolinhas por dia, 5 bolinhas por dia, 7 bolinhas por dia. Isso já é um erro. Os animais são diferentes, assim como nós, ninguém come igual, cada corpo tem uma necessidade. Então o jeito certo de alimentar o beta é oferecendo o alimento até que ele se sacie e pare de comer. Então a gente põe uma bolinha, ele come, a gente põe outra, ele come. Se você coloca a terceira e já está mais devagar, você vai olhando, porque não pode sobrar comida. O importante é não sobrar, mas você pode e deve alimentar o beta até ele se sentir saciado e parar de comer. Essa história de que o peixe come até explodir não é verdade. Ele, como qualquer outro animal, vai parar quando se sentir saciado. O que não pode é sobrar alimento na beteira, no aquário, porque vai estragar a água, e como a gente falou, a qualidade de água é fundamental. Além disso, essas rações de bolinha que vendem em saquinhos aí no mercado, normalmente não são rações que estão numa qualidade boa, já são muito velhas, já ficaram muito expostas à luz, elas perdem qualidade, elas oxidam, elas perdem as vitaminas, isso não é muito legal. Além do mais, elas são rações que normalmente não são bem digestíveis, assim, fáceis de digerir, e como o beta já é um peixe que fica muito parado, ele vai ter problemas. E muita gente tem aí beta que fica constipado, que para de fazer cocô, a gente às vezes não nota, a gente nota quando ele para de comer, não percebe que na verdade não foi que ele parou de comer, mas que ele parou de fazer cocô, e normalmente é por conta dessas rações que não são de qualidade boa. A gente tem que investir em qualidade e em variedade. É muito legal para o beta se a gente puder usar uma ração flocada, uma ração de grânulos, e até mesmo de vez em quando passar na sua loja favorita e comprar têmia. É muito legal, o beta gosta de comer,
comer. Isso aqui é uma guloseima, não é uma coisa que é super nutritiva, não é uma coisa que a gente pode oferecer só artêmia, mas é muito legal ver ele comer. Até minhoca, se você conseguir, bloodworms, esses tipos de larvinhas, insetos liofilizados, se você conseguir aí pegar drosófila, aquelas mosquinhas da banana, jogar para o beta, ele come, isso é muito legal até de observar. E variar na dieta do beta é fundamental para a melhor saúde dele. Pensem nisso e esqueçam essa história de só dar aquela bolinha, porque ninguém gosta de comer a mesma coisa a vida inteira, muito menos o beta, que já fica sozinho aqui. E seu maior momento de interação com ele é durante a alimentação. Então, invista em boas rações e em variedade que seu beta vai adorar. Então, por último, a boa alimentação é fundamental para o nosso beta. E essa foi a nossa 6ª dica de hoje. Se você tem mais dúvidas, quer saber mais sobre o beta, se você quer sugerir qualquer conteúdo aqui para o nosso canal, deixa nos comentários. Continue seguindo a gente, compartilhando e deixando seus likes e até a próxima.